Então, aqui nós temos um kit de óptica linear, onde nós temos um trilho central com uma escala milimetrada. Nós temos um aparato aqui também milimetrado. Nós temos algumas superfícies aqui. Essa é uma fenda simples. Essa são fendas múltiplas. Aqui nós temos até 5 fendas. Nós temos também uma fenda quadrada. Nós temos aqui uma rede de difração e aqui um aparato branco móvel. Tá? Além disso, nós temos as fontes de luz que nós vamos utilizar. Esse primeiro aqui é uma luz incandescente. Tá? Então ela não tem um comprimento de onda definido. Ela tem um comprimento de onda que nós vamos captar aqui, que vai do azul ao vermelho. Além disso, nós temos uma lanterna LED, também que vai do azul ao vermelho, comprimentos de ondas visíveis. Nós temos uma fonte de luz laser, essa daqui é de 660 nanômetros, e nós temos um laser verde. Tá? Então esse é o aparato que nós vamos estar utilizando aqui. Para iniciar, a gente vai mostrar o que? A gente vai mostrar que uma lâmpada incandescente não consegue produzir padrão de difração. Isso porque essa lâmpada incandescente vai produzir as franjas claras e escuras para cada comprimento de onda, só que a franja clara de um dado comprimento de onda vai iluminar a região escura de outro comprimento de onda. Então a gente não vai ter os padrões de difração como a gente esperaria, tá? Já vê apenas um padrão simples. De fato, não existe ali franjas claras e escuras que caracterizam o padrão de difração. Então vamos fazer isso. Eu vou pegar aqui a nossa fenda simples inicialmente. Tá? A nossa fenda simples, nós colocamos aqui uma fenda bem fina para maximizar o padrão de difração. Lembrando que quanto menor a fenda, maior vai ser a difração da luz. Tá? Então nós colocamos aqui a fenda, vamos ligar essa lâmpada incandescente. Vou pegar o aparato, vocês conseguem ver aqui que a luz incandescente está ligada. Okay? Vou desligar algumas luzes. Desligando aqui algumas luzes, temos agora nossa lâmpada incandescente ligada. E agora eu vou colocar a fenda simples aqui na frente. A gente não consegue ver nada, vamos desligar completamente as luzes para ver se a gente consegue enxergar alguma coisa aqui. Agora com as luzes completamente desligadas, a gente vê aqui apenas a luz que atravessa a fenda sem produzir uma difração como a gente esperaria, um padrão de franjas claras e escuras. Se eu coloco agora várias fendas aqui, a gente vê lá na frente, ó, estamos iluminando 4 fendas aqui e essas 4 fendas aparecem aqui, mas nós não vemos aí o padrão de interferência que a gente esperaria, ok? Regiões claras e escuras, um máximo central, a gente não está vendo isso, porque essa lâmpada incandescente ela não vai produzir um padrão de difração. Percebe? A luz atravessa apenas na região onde tem a fenda e a luz não consegue interagir com a outra. Tá? Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, mas utilizando um laser. Nós vamos colocar aqui a uma distância razoável. Estou colocando aqui no centro. Vou pegar a fenda simples e vou colocar a uma posição de 70 milímetros para o nosso segundo anteparo. Pronto. Então, aqui a gente está verificando um padrão de difração. Vou desligar também a TV para a gente verificar esse padrão
de interferência, certo? A gente vê um máximo central e franjas claras e escuras muito bem definidas. Se a gente visualizar, nós notamos que o primeiro mínimo encontra-se a cerca de 5 milímetros do máximo central. O segundo mínimo encontra-se a cerca de 1 centímetro do máximo central. O terceiro mínimo encontra-se a cerca de 1,5 centímetros do máximo central. Então, nós temos franjas claras e escuras separadas a uma distância de meio centímetro. De meio em meio centímetro a gente encontra uma franja escura. Ok? Então, pegando o esquema que a gente viu anteriormente, a espessura da fenda ou a distância entre as fendas, no nosso caso é uma fenda simples, então é a espessura da fenda. Aqui, da fenda até o anteparo, a distância D maiúsculo. A distância entre o mínimo e a fenda a gente está chamando de R, e a distância entre o mínimo e o máximo central a gente está chamando de Y. Tá? A gente vai fazer então que D vezes o seno do ângulo vai ser igual a M mais meio vezes o comprimento de onda utilizado. O seno do ângulo é o que? É o nosso cateto oposto, que é o Y, dividido pela nossa hipotenusa. A nossa hipotenusa aqui é o R, só que a distância ali entre o máximo central e o Y é meio centímetro. Esse ângulo, então, ele é muito pequeno. A gente está então aproximando essa nossa tangente pelo cateto D. Então, no lugar de R aqui, para simplificar, a gente vai admitir que R é aproximadamente igual a D. Tá? Por isso a gente colocou o D aqui no denominador. Isso é igual a M mais meio vezes o comprimento de onda. Isolando D, que é a espessura da fenda que a gente está querendo encontrar, a gente tem que vai ser igual a M mais meio vezes o comprimento de onda vezes a distância entre o primeiro anteparo e o segundo anteparo, dividido pela distância entre o máximo central e o primeiro mínimo. Tá? Calculando isso, substituindo os valores, admitindo que o M vale 1, que é o primeiro mínimo, nós estamos admitindo que o comprimento de onda utilizado é de 650 nanômetros. Percebe que a gente está colocando tudo em metros. Tá? D, que é a distância entre o primeiro anteparo com a fenda e o segundo anteparo, é de 70 centímetros, ou seja, 0,7 metros, dividido pela distância entre o máximo central e o primeiro mínimo, que é de meio centímetro, ou seja, 0,005 metros. Calculando isso, nós temos que a espessura da fenda é de 1,365 vezes 10 elevado a menos 4 metros, ou 136,5 micrômetros, ou seja, é uma fenda bem estreita. Então agora a gente refez o mesmo experimento, colocando o primeiro anteparo a 70 centímetros de distância do segundo anteparo, e usamos agora o laser verde. E aí nós coletamos o padrão de difração produzido, onde a gente verificou que o primeiro mínimo encontrava-se a cerca de 4 milímetros do máximo central. E aí vamos refazer o cálculo para ver como é que fica isso aí. Recolocando agora os dados, 1 mais meio vezes o comprimento de onda, que agora é 532 vezes 10 elevado a menos 9, vezes a distância, continua sendo de 70 centímetros, dividido pela distância entre o primeiro mínimo e o máximo central, que agora foi de 0,0004, nós encontramos que a espessura da fenda é de 1,39 vezes 10 elevado a menos 4 metros, ou 139 micrômetros.
Percebam que foi muito próximo ao valor obtido utilizando o laser vermelho. Então significa que nossas medidas foram bem precisas.